Bom, e no Brasil, segundo o IBGE, as mulheres ainda recebem 22% a menos do que os homens. E essa desigualdade de gênero é uma das questões mais controversas no mundo do esporte. E não é só desigualdade na participação e oportunidades, mas também na remuneração. E com o objetivo de destacar cada vez mais as mulheres usando o esporte como ferramenta, em 2019 a marca Deixa Ela Treinar foi criada. O projeto é voltado exclusivamente para apoiar mulheres no esporte com produtos sustentáveis. E quem teve essa ideia foi a Fernanda Dias, que é empreendedora, educadora física e já está aqui no estúdio com a gente para continuar um pouco mais sobre essa iniciativa. Bom dia, Fernanda. Obrigada pela presença. Bom dia meninos. Bom dia, Bárbara, Renata. Fernanda, primeiro seja muito bem-vinda. Bom, você utilizou produtos esportivos para dialogar com a sociedade com relação à inserção das mulheres no esporte. Então, como que surgiu a ideia desse projeto? Bem, a Deixa Ela Treinar, ela surgiu em 2019, por eu ser estudante de gênero e esportes no doutorado que eu faço, eu sou formada em educação física, eu fui estudando toda a história da mulher do esporte e eu fiquei inconformada com a desigualdade de gênero que nós sofremos dentro do esporte e fora do esporte, né? Porque o esporte, ele é um fenômeno social, ele é reflexo da sociedade, então tudo que acontece na sociedade acaba refletindo também no esporte. Então, num dia que eu sofri um assédio treinando ciclismo, eu sou esportista também, eu contei que para nós mulheres é sempre mais difícil ter uma rotina de atividade física, para as atletas profissionais também é mais difícil conseguir patrocínio, tem a questão da desigualdade dos salários, as desigualdades dos acessos a alguns eventos, por exemplo, né, às vezes atletas olímpicas têm que ficar fazendo vaquinha ou contando com a ajuda da família para conseguir ir competir, representar o nosso país nas Olimpíadas. Então, a Deixa Ela Treinar, ela surgiu com esse propósito de dar visibilidade às mulheres no esporte. E ela surgiu com um investimento inicial de R$150, 10 pares de meia, para eu testar se eu ia conseguir abrir mercado com uma marca, com uma causa voltada para o empoderamento feminino no esporte. Surgiu dentro da minha casa também. E por que o nome Deixa Ela Treinar? Vem também dessa situação que você falou do assédio ou não? Essa ideia do nome surgiu de um outro aspecto? Sim, ele vem muito, na época, um pouco antes de eu criar Deixa Ela Treinar, as repórteres esportivas que eram assediadas dentro dos campos de futebol, elas fizeram o movimento do Deixa Ela Trabalhar. Então, sem saber, eu já estava fazendo um benchmark, que é um termo que a gente usa muito no empreendedorismo, né? E criei o Deixa Ela Treinar, que eu falei, bem, já que eu tenho que expandir para todas as modalidades, para todas as faixas etárias, por que não colocar o Deixa Ela Treinar e associar à nossa marca esportiva? Bom, e como que você foi apresentada ao esporte, às práticas, né, dos esportes, especificamente o futebol, a ponto, né, de definir como profissão a educação física? Bem, o esporte, ele sempre fez parte da minha vida desde a infância. E eu estudei em colégios militares, e os colégios militares incentivavam muito a prática esportiva, até pela disciplina, pelos valores que o esporte traz pra gente. Então, eu sempre fui envolvida com vôlei e resolvi fazer a graduação em educação física. Me formei em 2007 e durante a graduação de Educação Física eu entrei para uma equipe de ciclismo da UFV, onde eu estudei na Universidade Federal de Viçosa. Sempre gostei de futebol, mas não com tanto envolvimento quanto eu tenho agora com a Deixa Ela Treinar. A gente teve a oportunidade ano passado de patrocinar o time feminino do Vasco da Gama. E aí eu comecei a me envolver mais ainda com o futebol feminino. E hoje a gente vem abrindo frente com outros times de futebol feminino também. E Fernanda, a gente está aí em tempos de Copa do Mundo feminina, com uma cobertura antes assim inexistente, né? Uma cobertura da mídia mesmo, a gente conseguindo acompanhar todos os jogos. Como que você vê hoje o futebol feminino no Brasil? Bem, é inquestionável todo o avanço que a gente vem conquistando, que a gente vem tendo com o futebol feminino. Cada Copa que passa, a gente conquista um pouco mais do nosso espaço. Mas a gente também ainda tem muita coisa a conquistar. Esse ano a gente teve várias conquistas e acredito que falando cada vez mais sobre o futebol feminino, as pessoas abraçando cada vez mais o esporte feminino, não só o futebol, mas o esporte feminino de uma maneira geral, a gente vai conseguir sim
promover uma equidade de gênero para as mulheres. Não só as atletas profissionais, mas também as meninas que são iniciantes no esporte, que muitas vezes o acesso às meninas é bem diferente ao esporte do que os meninos. Às vezes as meninas de determinadas classes sociais estão em casa ajudando as mães, cuidando dos irmãos, né? Por isso que a ONU criou o Dia Internacional da Menina. Mas acho que ainda tem bastante coisa para a gente conquistar, mas sem sombra de dúvidas, cada Copa que acontece, a gente vem colhendo resultados melhores em termos de incentivo, patrocínio e visibilidade. Então, além do patrocínio, visibilidade, o que mais você acha que essa exposição da Copa do Mundo traz de benefício? Olha, eu acho que ela mostra que o futebol feminino, ele tem engajamento, sim. Quebra paradigmas, né, e construções culturais de que ninguém valoriza o esporte feminino, que ninguém assiste o futebol feminino. A gente vem batendo recordes de audiência, recordes de bilheterias, recordes de vendas em relação aos produtos esportivos comercializados do futebol feminino. Então, eu acho que vem justamente nessa questão de quebrar barreiras e a gente continuar avançando nessa questão. Sandro Cobucci está acompanhando o nosso bate-papo pelo YouTube, falou que está ligadinho no programa. Abraço para você, Sandro. Júnior também está acompanhando o nosso bate-papo e tenho certeza que estão gostando muito dessa conversa, como a gente. E falamos agora de lucro, né? E eu acredito que está mais do que provado que o futebol feminino é algo extremamente prazeroso de se assistir, algo extremamente lucrativo. E como é que isso pode ser ainda mais lucrativo? Falando agora do aspecto financeiro. Sim, eu acho que existem diversas oportunidades para a gente empreender ligada ao futebol, ao esporte feminino. Então, eu falo que dentro do empreendedorismo feminino, a gente tem diversas oportunidades das mulheres solucionarem os problemas de outras mulheres. Afinal de contas, por muito tempo, a sociedade foi feita para resolver os problemas dos homens. E hoje a gente tem muitos problemas de mulheres a serem resolvidos através do empreendedorismo feminino e o esporte é um desses problemas. Então, a gente procurar saber quais são os principais dores, os principais aspectos das mulheres que praticam atividade física, das mulheres que praticam esporte e lançar soluções no mercado para que essas dores sejam solucionadas e, obviamente, tragam retorno financeiro para todas as partes envolvidas. E esse empreendedorismo não sendo feito apenas por mulheres, né? Sendo feito por todo mundo. Exatamente, isso mesmo. E vamos aqui para a interação do nosso público que está ligadinho no nosso bate-papo. A Mariana de Betim, ela diz o seguinte: eu gostaria de saber por que o futebol feminino não é tão visado como o futebol masculino. Por que quando tem campeonato de futebol, às vezes tem o masculino e não tem o feminino? Isso também está sendo um processo que está mudando, né? O próprio Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato do nosso país, agora está tendo essa visibilidade maior também do feminino, mas ainda temos muitos passos aí, né, pela frente. Mas vamos falar um pouquinho com a Mariana de Betim. Claro, vamos lá. Bem, para começar, nós mulheres, a gente entrou mais tarde no futebol. Então, toda essa trajetória que os homens já passaram, a gente está passando agora, né? Então, o Brasil entrou mais tarde, o futebol feminino entrou mais tarde na Copa do Mundo, as mulheres eram proibidas há algum tempo de jogar futebol, a frequentar estádios. Então, é toda uma questão cultural, de construção, de um legado que a gente está construindo. Em relação à visibilidade do esporte do futebol feminino, agora em 2023 a gente está conseguindo transmitir os principais campeonatos de futebol feminino em canal aberto. Então, é uma grande conquista, principalmente agora em 2023. Acredito que tenha muito a ver com a questão da Copa do Mundo de futebol feminino, mas a gente vem notando televisões, grandes canais, falando e transmitindo o futebol feminino. Então, é uma questão de construção mesmo, e acredito que cada vez mais que esses campeonatos forem sendo transmitidos, o futebol feminino vai ganhar mais visibilidade, mais espaço, e as jogadoras de futebol feminino serão consideradas, serão idolatradas, assim como os jogadores de futebol masculino. E como você colocou muito bem, é uma questão de tempo. Exatamente, isso mesmo. Bom, Fernanda, o esporte, né, além de ser uma ferramenta de transformação social, o seu projeto trabalha também a sustentabilidade
sustentabilidade, né? Isso. Então fala um pouco sobre os tecidos tecnológicos biodegradáveis e também o processo de sublimação que evita, né, o desperdício de água. Isso mesmo. A gente trabalha principalmente com tecidos voltados para a ecossustentabilidade, que são tecidos biodegradáveis. Então, com o passar do tempo, eles não vão poluir o meio ambiente. Além disso, o nosso processo de estamparia, ele é digital, então não tem desperdício de água, como o processo de silk, que é muito utilizado por aí. A gente prioriza esse tipo de produção porque é no meio ambiente que a gente pratica atividade física, é na natureza que a gente pratica atividade física. Então, a gente tem que se preocupar com esses aspectos para a gente continuar aí mantendo o meio ambiente sustentável, para a gente continuar cuidando da nossa saúde também. E vamos falar agora do empreendedorismo feminino na área esportiva e, claro, lembrar da sua participação no reality de empreendedorismo Shark Tank. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Nossa, foi uma experiência que foi o divisor de águas para deixar ela treinar. Em 2020, eu nunca tinha assistido o Shark Tank e fiz minha inscrição por uma indicação do Sebrae Minas. Falou, Fernanda, você tem que ir. E aí eu fui fazendo inscrição, fui passando na peneira. A Deixa Ela Treinar ainda era dentro da minha casa. E fui para São Paulo, depois que eu fui selecionada, com o estoque que eu tinha dentro da minha casa. Coloquei tudo dentro do carro e fui embora, né? No Shark eu não recebi investimento de nenhum dos investidores, mas depois a Carol Pfeiffer viu a minha persistência em não desistir do meu projeto e acabou investindo na Deixa Ela Treinar. O Shark Tank, de fato, assim, toda vez que você tem uma ideia inovadora, que você quebra alguns paradigmas dentro da sociedade, as pessoas questionam se você está realmente fazendo alguma coisa que tem fundamento, né? Então, quando eu fui para o Shark Tank, a minha ideia ela foi validada. As pessoas começaram a acreditar que a Deixa Ela Treinar tinha um fundamento, o que é muito normal quando você provoca alguma mudança, quando você quer gerar alguma inovação e quando você faz alguma coisa de impacto social. Sem dúvida alguma foi um divisor de águas essa participação, né? Eu fico imaginando se na época tivesse agora eu esqueci, Joel J, que Sim. agora está no programa e é atleta, sem dúvida alguma teria impulsionado muito mais, mas enfim. Com certeza. O seu projeto é um sucesso, né? Débora de BH, Fernanda, ela diz, sempre gostei de jogar futebol, mas sempre sofri muito preconceito no meu bairro. Nunca me permitiram jogar bola, falavam que era coisa de menino. Me ajuda. O que a gente pode falar para Débora de BH? Desiste não, Débora, vale a pena. Ô, Débora, agora que as coisas estão ficando menos difíceis para nós mulheres, você não deve desistir. E é justamente um preconceito que nós mulheres passamos. E eu tenho certeza, nenhuma modalidade tem gênero. Então, você pode jogar, você pode praticar a atividade física, o esporte que você gosta. E cada vez mais vão ter mais mulheres jogando futebol. E não desista, porque você deve ser inspiração para várias meninas que estão começando aí no futebol. E, Fernanda, por muitos anos, mulheres no esporte era algo raro. Eu sou da época da Hortência, né? E ali foi uma surpresa para mim. Falei, gente, tem atletas femininas, né? Então, aquela geração... Tem um ídolo, né? Tem ídolo, exatamente. Mas de lá para cá, né, tem... enfim, agora que está realmente se fortalecendo. Então, a gente quer saber quem no mundo, no esporte feminino, é seu ídolo. Bem, com certeza, hoje para mim é a Marta, né? A Marta até se pronunciou esses dias na grande imprensa, falando que na época que ela começou a jogar, ela não tinha uma ídola mulher para ela se inspirar, porque nunca teve, a televisão nunca transmitiu o futebol para que as mulheres pensassem um dia, tivessem um norte aonde elas queriam chegar. Então agora a gente está tendo, porque elas estão tendo essa visibilidade. Então, para mim, a Marta, a Tamires, a Ari, que são jogadoras que eu
uso como exemplo de persistência, resiliência dentro do futebol, que eu trago isso também para o empreendedorismo. Elas hoje são as mulheres que eu mais me inspiro dentro do esporte, para eu não desistir, inclusive, do propósito da Deixa Ela Treinar, que é uma quebra de tabu, é uma quebra de paradigma, e a gente encontra muitos haters ao longo desse caminho quando você levanta uma bandeira. E falando ainda, né, da nossa rainha do futebol, da nossa camisa 10, agora com 37 anos e usando a vida realmente para marcar a história de muita gente, né? Figuras como a Marta, você acredita que realmente tem esse impacto social? Com certeza. Com certeza. A Marta, ela tem uma história incrível dentro do futebol feminino e que, na verdade, se confunde até com a própria história de vida dela, que é inspiração para várias meninas que buscam o futebol feminino para a vida, para transformar a vida, às vezes, da família, porque no Brasil muitas pessoas acreditam que o esporte, e acho que, de fato, né, o esporte, o futebol, ele é, para muita gente, uma ferramenta de ascensão social e financeira. Hoje a gente tem vários projetos de iniciação esportiva de grande relevância no Brasil e que a Marta, ela é inspiração para várias meninas, principalmente pela história dela, né? Que antes os irmãos dela não gostavam que ela jogasse futebol, porque ela jogava melhor do que eles. Então ela batalhou pelo futebol feminino e, com certeza, ela é inspiração para muitas meninas que estão começando hoje. Ontem mesmo a gente viu um videozinho, né, de um menino emocionado, o Enzo emocionado e admirado. Enfim, a Marta é a ídola dele, né? E ele, inclusive, é irmão da Dari. Olha, o Enzo, irmão da Dari, emocionadíssimo. Eu falei, já tem uma craque em casa, né? Com certeza. E me chama a atenção e quero a sua opinião. As crianças, assim como o Enzo, estão ingressando mais cedo na prática do esporte? Na sua rotina, você acha que isso está acontecendo? Olha, a gente está vivendo essa questão da tecnologia muito forte, então a gente também tem a questão do sedentarismo também presente na infância. Mas vejo que as meninas estão ingressando mais na prática de atividade física e também no futebol. Existem projetos como, por exemplo, o Meninas em Campo, o Em Busca de uma Estrela, que são projetos que acontecem em São Paulo, com apoio de grandes jogadoras, como a Cristiane Roseira, do Santos. Existem algumas marcas que apoiam Meninas em Campo, assim como a Deixa Ela Treinar também apoia, que tem várias embaixadoras de grande nome no futebol e que facilita muito a entrada das meninas a jogarem, a ingressarem. Tem até meninas que saem desses projetos e são convocadas para a seleção brasileira, para sub-20, o que já é o primeiro passo para elas ingressarem na carreira profissional de jogadoras, né? E o Marcos, que é nosso telespectador assíduo, está acompanhando a gente pelo YouTube. E o Pedro Medeiros, de BH, ele pergunta o seguinte: qual o papel social do esporte na vida das pessoas? Como você acredita que isso pode realmente ter um impacto na vida de todo mundo? Nossa, essa pergunta é fantástica, eu acredito. Como eu sou formada em educação física, eu já dei aula de psicologia do esporte também. Eu acho que os princípios dos valores, os valores do esporte, todo o princípio que ele carrega, ele ajuda muito no nosso dia a dia, na questão de você saber trabalhar em equipe, na questão de você perder um dia e ganhar no outro, a questão da resiliência, do respeito, da empatia. Então, todos esses valores que o esporte ensina, que uma competição ensina, são fundamentais para a gente conseguir viver numa sociedade onde as pessoas conseguem respeitar mais a individualidade das outras. Fernanda, e tem participação também da Maria Alice, lá de Contagem. Ela quer saber a sua opinião com relação à valorização do esporte feminino no Brasil. Mas não só também o futebol, mas todos os esportes. E quais são os principais pontos que, na sua opinião, a gente precisa evoluir? Bem, ainda existe uma desvalorização, com certeza. Outro dia até escutei um comentário de uma pessoa que falou assim: olha, Fernanda, as mulheres não compram, por isso que as marcas não querem patrocinar.
Só que eu acho que o efeito é contrário, né? Primeiro vem o marketing, depois vem as vendas. Então, eu acho que a gente tem que melhorar muito nessa questão da visibilidade, dos patrocínios, de dar visibilidade ao esporte feminino, para que depois, sim, exista uma maior conversão de vendas por parte das marcas, porque é uma via de mão dupla. Não dá para as mulheres ficarem sempre sendo vistas como guerreiras e tal. A gente já está cansada, na verdade, desse termo, né, de guerreira. Não me chama de guerreira, porque guerreira é a Xena, eu tô cansada mesmo. Não é elogio, né? Não é elogio, não acho isso legal. Eu sou a favor da equidade de gênero, da visibilidade, do marketing, sim, da visibilidade, sim. E Fernanda, pra gente aí já na reta final do nosso bate-papo, conseguir estimular ainda mais as pessoas a empreenderem no esporte feminino, qual o recado que a gente pode dar para o nosso público e também para as crianças que estão ali acompanhando a gente? Como a gente viu, foi quem que comentou? Foi a Débora, né, de BH, que ela falou que queria jogar bola, mas o pessoal do bairro falava que era coisa de menino. Qual o recado que a gente pode deixar para todo mundo? Bem, pessoal, eu quero deixar um recado por experiência própria. Empreender não é fácil, mas não desistam. Procurem encontrar quais são as dores que nós mulheres temos dentro do esporte, dentro das atividades físicas. Validem essas dores com os públicos, porque toda empresa ela tem que ser sustentável, econômica, financeiramente falando. E corre em busca do seu propósito, porque a rotina empreendedora ela é muito complicada, mas o esporte também ajuda muito a gente ter resiliência e seguir aí firme no nosso objetivo. E, Fernanda, é fácil de achar a marca Deixa Ela Treinar na internet, né? Vamos dar o recado também para o pessoal. Vocês podem achar no @Deixa Ela Treinar, _ no Instagram e no nosso site deixaelatreinar.com.br. Muito obrigada pela sua participação e obrigada a você também que interagiu aqui no nosso bate-papo, mandando seu comentário.